Por que devemos resistir às tentativas de golpe? É muito importante que a gente entenda como se deu a construção da República no nosso país. Desde a sua proclamação, quando o Marechal Deodoro extirpou a monarquia do país e não envolveu a maioria da população, dando assim um golpe, não sendo uma revolução. Qual a diferença de golpe para revolução, você pode perguntar? A diferença é que o golpe é quando é uma tomada de poder e esse poder beneficia um grupo pequeno da população. Por outro lado, a revolução é quando se toma o poder, mas que beneficia a maioria da população. E é a maioria da população que está envolvida nesse processo. Então isso se chama revolução. E golpe, um grupo pequeno quer tomar o poder. A proclamação da República foi um golpe, um grupo pequeno, uma elite que queria, de alguma forma, extirpar a monarquia em 1889, por várias situações, principalmente por conta da proclamação, ou melhor, por conta da Lei Áurea, né? Abolição da escravatura, entre outros fatores de modernização, mas principalmente por isso, então a elite deu um golpe. E ao dar esse golpe, ela tomou o poder e o povo ficou bestializado, o povo não participou desse processo. Instaurou-se então a Primeira República, a República da Espada, e em seguida veio a República de uma política de oligarquias, onde esse grupo político que foi beneficiado pelo golpe continuou mandando no país. Esse grupo político, eles se revezavam e se protegiam, era a política dos governadores. Foi até 1930. Essa política era conhecida como a política do café com leite, onde os mandatários do poder nacional, eles se revezavam entre os políticos de São Paulo e os políticos de Minas Gerais, onde a oligarquia desses dois estados se revezavam na administração do poder. Então, quantas pessoas participavam das eleições? 2% da população. Para efeito de comparação, hoje mais de 50% da população participa do processo eleitoral, então uma representatividade muito maior. Então, naquela época, só podia votar homens, maiores de 21 anos, alfabetizados. Havia o voto de cabresto, onde havia o voto aberto, então era uma dominação muito grande. Muito bem. Até 1930, então, houve essa política do café com leite, essa dominação das oligarquias, que não é democracia, bem claro isso. Depois veio, então, um rompimento com essa política com Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas, que era governador do Rio Grande do Sul, se candidatou para a eleição nacional, disputou com Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo, que rompeu com Minas Gerais, ficou dividido. Então, Júlio Prestes ganhou, Getúlio Vargas perdeu. O vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado. E esse assassinato produziu um efeito político muito grande, ao ponto do Getúlio Vargas não se conformar com a situação, nem com a derrota, se associar com os militares então tomaram o poder e por um golpe assumiu Getúlio Vargas. Getúlio Vargas então aboliu a Constituição, passou a reger conforme o seu pensamento, substituindo os governadores dos estados por os seus amigos, né? Por interventores. E então a eleição, o processo, a lei geral do país acabou, porque ele aboliu a Constituição. São Paulo, não conformado, em 1932, então, participou. São Paulo já havia pedido com que fosse feita uma eleição, uma Constituição, e essa Constituição deveria prever o tempo de mandato, deveria prever qual que é o processo democrático, deveria prever qual a época da eleição. São Paulo desejava voltar ao poder, mas queria uma legislação. O governo de Getúlio Vargas não atendeu. São Paulo, então, pegou nas armas para lutar, numa atitude que reivindicava a instalação de uma constituinte, que é louvável, foi para as armas, só que São Paulo perdeu, o governo nacional, por Getúlio Vargas, ganhou, só que teve um efeito positivo, porque, afinal de contas, Getúlio Vargas acabou instalando a Assembleia Constituinte, e em 1934, então, surgiu uma nova eleição. Foi proclamada uma nova eleição, não, desculpa, foi proclamada uma Constituição. Só que o acordo era que a eleição para presidente seria uma eleição indireta, só os deputados votavam. Então Getúlio Vargas ganhou e permaneceu no poder por mais 4 anos. Getúlio Vargas então regeu, Getúlio Vargas então passou a governar, continuou governando, quer dizer, no segundo mandato, e quando chegou em 1937, ele não quis sair do poder e o general Mourão, ele forjou um documento
e mentindo para a nação, mostrou para o presidente, na época, Getúlio Vargas, é o plano Cohen, que era forjado, não era verdade esse documento, mas segundo esse documento forjado, previa que comunistas e judeus se articularam para tomar o poder, derrubar Vargas. Isso provocou, então, no governo, produziu a ideia de que havia um complô, uma instabilidade política, então precisava suspender as eleições. Ora, claro, isso foi intencional. E aí, Getúlio Vargas, em rede nacional, disse sobre esse plano Cohen, suspendeu as eleições e se manteve no poder. Então ele deu um alto golpe, sem armas, sem matar ninguém, um alto golpe, permaneceu no poder, inaugurando assim o Estado Novo. E esse Estado Novo, e aí, de novo, suspendeu a Constituição, e esse Estado Novo foi um governo ditatorial que durou aí até 1945, de 1937 até 1945. Então, só aí nós já enxergamos vários golpes. Getúlio Vargas, então, no final do seu mandato, ele perdeu o apoio do Exército e então ele acabou sendo tirado do governo. Teve uma eleição com Dutra, primeiro inauguração, primeiro momento, flashes, né, de um processo democrático. Eurico Gaspar Dutra foi eleito, elaborou o Plano SALT, depois acabou o mandato dele, teve nova eleição, Getúlio Vargas também se candidatou e ganhou, em 1951, ficou até 1954, depois ele perdeu todo o apoio total, ele inaugurou a Petrobras nessa época, e com a inauguração da Petrobras, ele feriu os interesses norte-americanos de novo, né? Parece uma coisa muito atual. Feriu os interesses norte-americanos, uma pressão violenta do exército, dos políticos e a pressão internacional, e então Getúlio Vargas foi pressionado a renunciar. Ao invés de renunciar, então ele deu um tiro no peito e suicidou. Com isso vem a nova eleição e Juscelino Kubitschek assumiu o poder. Então, por mais que teve esse fato que deu uma comoção nacional do suicídio de Vargas, foi a partir da eleição de Dutra, foi o primeiro momento, um vislumbre de democracia, que teve eleições sucessivas, sem golpes, sem autogolpes. Então saiu Dutra, entrou Vargas, saiu Vargas por morte, mas entrou então em seguida, entrou Juscelino Kubitschek, e o lema dele era fazer 50 anos, um projeto que envolveria uma evolução, um progresso de 50 anos em apenas 5 anos. Gastou muito dinheiro, e no final do seu mandato o Brasil estava endividado. Juscelino Kubitschek levou a sede do governo federal do Rio de Janeiro para Brasília, gastou 10% do PIB nacional, e quando ele passou para o seu sucessor, eleito agora, Jânio Quadros pegou um Brasil endividado, e Jânio Quadros, por falta de sabedoria, não conseguiu administrar o país, ele arrumou inimigos em várias situações, entre os políticos, até brigou com o seu vice, e o seu vice era João Goulart, que foi ministro do Trabalho na época de Getúlio Vargas, então tinha uma visão mais trabalhista, voltada para a população. Jânio Quadros, então, resolveu, para ter apoio do Congresso, pedir renúncia, imaginando que o Congresso ia aceitar a renúncia dele, não ia aceitar, ele ia permanecer o poder mais forte. Enquanto isso, para não ter problema com o seu vice, ele mandou o vice para negociar com o governo chinês e russo, porque ele tinha uma visão mais voltada para os trabalhadores e era taxado como comunista. Então, Jânio Quadros renunciou, imaginando que poderia permanecer no poder, mas o Congresso Nacional aceitou a renúncia dele e houve um vácuo de poder. O vice-presidente devia assumir, estava fora do país e foi impedido pelas Forças Armadas de voltar ao país. Mas ele tinha um primo, Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul em 1960, na década de 60, e aí ele permitiu que voltasse. Leonel Brizola negociou com que Getúlio Vargas, numa campanha pela legalidade, assumisse o poder. Então, foi feita uma negociação e permitiu-se que ele assumisse o poder, mas com menos poderes. Ele se tornava presidente, era vice, se tornava presidente, mas com menos poder. Então, foi feita uma negociação em que o Brasil se tornou parlamentarista, ou seja, o presidente era só chefe de Estado e o Congresso Nacional administrava o país através de um primeiro-ministro que foi Tancredo Neves, nessa época. Funcionou por um ano, não deu certo também, houve um plebiscito e a população quis que voltasse ao presidencialismo e João Goulart chegou, então, voltou com muita força, porque ele se tornou, então, presidente e restituiu o seu poder. A partir daí, então, ele trabalhando com muita pressão ainda, mas ele conseguiu trazer ideias de reformas de base, ele queria dar
a soberania para o país, com ações que voltavam, que beneficiassem os trabalhadores, como reforma agrária, beneficiando o campo, os camponeses, aumento de salário, um processo de industrialização nacional. Bom, mais uma vez, a elite não gostou do plano, a visão da elite preguiçosa, exclusivamente exploradora, e não com o desenvolvimento para o país, se articulou junto com os ministros do Exército, então se instalou-se uma ditadura militar, apiando do poder Goulart, que preferiu renunciar do que ter instalado uma guerra civil no interior do país, por conta da pressão dos Estados Unidos. Também os documentos recentes comprovam isso. Então, a ditadura, o golpe civil-militar, porque teve civis e também militares, se desencadeou, e aí passou a ter um governo militar. Foi a tomada de poder de um grupo pequeno, por isso chama golpe, não a revolução, e beneficiou um grupo pequeno. Os militares começaram a se alternar no poder, prometendo que em 2 anos estaria devolvendo o governo e uma normalidade democrática, com eleições e tudo, mas essa promessa foi infundada e o golpe militar, melhor, o governo militar durou por 21 anos. Então, o Brasil, quando no final desse período, não vou nem adentrar nos detalhes das torturas, mas no final desse período, de 21 anos, houve então um movimento pelas diretas já, para que elegesse um presidente pelas vias democráticas. Então, o Brasil se engajou nesse processo, partidos políticos se engajaram. João Figueiredo, o último presidente militar, também estava propenso que isso acontecesse, lutou por uma anistia para que voltasse os exilados políticos, mas, ao mesmo tempo, como troco, como compensação, o Exército exigiu que os crimes da ditadura não fossem punidos. E com isso, então, nós tivemos o primeiro presidente civil, depois da ditadura militar, eleito, mas não por voto direto, mas por um voto indireto do Congresso Nacional. Candidatou-se nessa época Paulo Maluf e Tancredo Neves. Tancredo Neves ganhou, só que quando ele foi assumir o poder, ele faleceu, e o seu vice era José Sarney. E José Sarney, então, inaugurou o primeiro presidente civil depois da ditadura civil-militar no Brasil. Em 1989, então, aí, em 1988, ainda na gestão de José Sarney, foi promulgada a Constituição, a nova Constituição, chamada Constituição Cidadã, que é uma Constituição voltada para combater toda a possibilidade, uma resposta aos anos de ditadura. Então, era cidadã, cheia, repleta de direitos, que foi muito bom para o país, eleições democráticas, incluindo vários grupos minoritários no processo de aquisição dos seus direitos, reconhecimento dos seus direitos. Mas quando veio a eleição, então, em 1989, houve a eleição, e em 1990 assumiu o primeiro presidente eleito, que foi Fernando Collor de Mello. Mas com 2 anos depois de Fernando Collor de Mello assumir, veio o impeachment. Opa, de novo, o imperativo. Não importa que se é justo, na primeira eleição, já, na primeira gestão de presidente democrático, eleito democraticamente, já veio o impeachment. Depois dele, então, assumiu seu vice-presidente e colocou Fernando Collor de Mello, ou melhor, Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, e ele conseguiu controlar a inflação, e Collor não conseguiu, nem José Sarney não conseguiu, e assumiu como presidente, esse presidente, o vice de Fernando Collor de Mello, assumiu por 2 anos, e foi tão bem sucedido que foi a criação do Plano Real que controlou a inflação. E quando esse projeto vingou, em 1994, o que era ministro da Fazenda, que era Fernando Henrique Cardoso, ele se candidatou e foi eleito presidente do Brasil, cuja gestão foi até 1998. Depois teve um processo de uma campanha para ter a reeleição. Ele foi reeleito, foi até 2002. Em 2002, foi eleito Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, como presidente. Foi até 2006, e ele governou e foi reeleito em 2006, foi até 2010. E o governo dele foi assim tão popular, e ele conseguiu eleger como seu sucessor, já em 2010, Dilma Rousseff, que foi caçado, que foi torturado pela ditadura. Ela ficou até 2014. 2014 foi reeleita também, ficou por 2 anos, veio um novo impeachment em 2016. Impeachment duvidoso, com motivações políticas duvidosas. Assumiu, então, o seu vice-presidente, que era Michel Temer. Michel Temer ficou 2 anos com políticas
não muito favorável à população, permitiu a flexibilização do trabalho, das leis trabalhistas. Quando foi em 2016, ele assumiu o poder. Em 2018, então, teve nova eleição e quem ganhou foi Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi capitão do Exército e ele teve um papel assim muito triste quando houve o processo de impeachment da presidente Dilma, quando ele declarou uma homenagem ao coronel Ustra, que foi torturador da própria presidente Dilma. Isso demonstra que o Brasil ainda não se livrou do pensamento, das tendências golpistas e militares. Ele assumiu como presidente em 2018, foi até 2022. 2022, então, ele perdeu a eleição para, de novo, Lula, agora no seu terceiro mandato. Nós estamos em 2025, no auge do governo Lula. E agora, então, em 2023, Jair Bolsonaro, que a eleição não aceitou e tentou dar um golpe para permanecer no poder. Voltou o golpe, não tendo sucesso, então ele foi julgado recentemente. Por que chegamos a esse momento? Porque nós revisitamos a história do Brasil em tentativas de golpes, problemas sérios de não respeitar o processo democrático e o voto da população, a vontade da população, que é a característica da República. E agora, então, nós vemos uma tentativa de não reconhecer a vitória do seu oponente, na época de 2023, e tentativa de se manter no poder. E houve um julgamento recente, na qual esse ex-presidente foi julgado por essa tentativa de golpe, e o seu grupo político não aceita isso. Isso é um problema, porque não se reconhece a democracia como um sistema de governo menos mal em comparação aos demais outros, e tendências absolutistas desse partido de permanência no poder. Então, o que nós vemos hoje é que a democracia continua em risco. Democracia em Vertigem é o título de um filme, inclusive, um documentário. Há um Apocalipse dos Trópicos também, temos um documentário que eu sugiro a leitura. E nossa democracia ainda está sendo bombardeada, ainda estamos em guerra, porque há uma ação externa motivada por deputados eleitos que estão em outro país, incentivando outro país a sancionar, a ser instigado para ter ações contra o governo eleito democraticamente. Isso é um problema. Por isso que, na democracia, de certo autor, nós devemos estar em permanente atenção, né? Porque a possibilidade de cair a democracia e se tornar uma autocracia é muito grande. Já visto o que está acontecendo nos Estados Unidos esse dia. Então, defendamos a democracia. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal. Estaremos de volta, então, na próxima oportunidade. Valeu, abraço.